Então aqui está grande pastor Elton Júnior. Ele é pastor grande, não pela questão da estatura, mas podemos dizer equivalente a Davi diante do Golias, só que o Golias não sou eu. O negócio, igreja, não é a estatura do corpo físico, mas a comunhão que se tem com Deus. Tem pessoas que é tão alto, de grande aparência, mas não tem nenhum tipo de comunhão com Deus. Ele tem aparência, mas não tem comunhão. Ele tem fama, mas não tem comunhão. Muitas vezes tem dinheiro, mas não tem comunhão. Mas aqui está o homem, que ele é de pequena estatura como Zaqueu. Mas quando Jesus disse, desce depressa, ele não quer nem saber que a figueira é brava, ele quer saber que Jesus é manso. Manso e humilde de coração. Eita glória! Aleluia! Aleluia! E esse homem aqui trabalhamos juntos lá na igreja Pentecostal dos Amor, na cidade de Lauro de Freitas e no bairro da Itinga, viu, Bíblia Rosana? Aqui eu tenho que ficar ajudando a Bíblia Rosana, viu? Ali eu lembro que ele obedeceu. Teve um dia que ele estava fazendo culto e aí ele gritou bastante e estava muito alto o som. E eu peguei e falei para ele, eu trouxe para ele a orientação que não é assim que o obreiro faz. Às vezes aqui o som está estrondando, não sei como o povo aguenta, não sei como aguenta o som estrondando o ouvido do povo e parece que estão surdos. Aí eu peguei e orientei a ele entendeu. Você vai ver quando eu passar para ele a educação que ele vai usar o microfone. Isso faz parte de quem estuda. Isso se chama homilética. Diga comigo, homilética. Não é omelete não, igreja. A homilética é a arte de pregar, é você saber conduzir a coisa. Para que segurar a cabeça de microfone? Olha a cabeça desse microfone. Será que essa cabeça de microfone é dessa cor realmente? Não. Isso aqui é a baba de gente, a minha e a sua também. A gente está tudo aqui, a gente empurra na boca, enche de bactéria. Pare com isso, obreiro. Afaste o microfone da boca. O som está alto, afasta. Para quê? Só para dizer que tem voz grossa? Para que isso? É melhor desligar o microfone, não é não? É melhor desligar o microfone. Nós estamos vivendo um mundo evoluído. Quem não procurar se educar nesse tempo vai ficar para trás. Olha o que eu estou lhe dizendo, quem não procurar se educar vai ficar para trás. Porque você lidar com pessoas leigas é uma coisa, lidar com pessoas que são inteligentes é outra coisa. Eu fui criado no Evangelho e eu lembro muito bem, antigamente quase não se tinha pessoas sabendo ler. As pessoas, a maioria, não sabiam ler, principalmente os crentes, por isso que zombavam dos crentes, porque a maioria não sabia ler, os pastores não sabiam ler. Eu via pastor dizer, abra sua Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal, mas a Bíblia dele estava de cabeça para baixo, ele apenas havia decorado o versículo. Ele pregava, Deus usava tudo sim muito bem, mas tinha muitas coisas que saíam fora. Hoje você está na igreja e está uma professora bem na sua frente aqui, ó, só assuntando e dizendo, você falou a palavra errada, a palavra está errada, o verbo está conjugado errado, está no tempo errado. Então você está no culto e não imagina que tem advogado no culto, tem médico no culto, tem empresário no culto, tem... Não estou fazendo acepção de pessoas, estou falando de pessoas que estudaram e que quer ouvir a palavra de alguém que traga para ele conhecimento, não brutalidade. Não é discurso de ódio, pegar o microfone, vai se converter, seus camaradas. Não é isso não. Eles querem ouvir uma palavra que venha aproximar ele de Deus. Não é trazer palavra que venha machucar, que venha destruir a fé das pessoas. Então eu peço a todos, obreiros que estão me ouvindo presente no culto presencial ou que está em casa me assistindo, cuidado quando você pegar o microfone, principalmente no dia que você foi para a igreja e esqueceu de tomar o remédio.
Volte do caminho, tome seu remedinho, depois volte para a igreja, você vai ficar no culto bem ancião. Pronto. Não toma remédio, aí fica desse jeito. E que remédio melhor? Dobra o teu joelho no chão, começa a orar e diz assim: Jesus, me queime, Jesus, me queime. Vá me queimando, meu Jesus, porque hoje eu estou atribulado e eu vim para a igreja na intenção de pegar o microfone para falar isso. Me preparei o dia todo para falar e não é o Senhor que mandou, eu que estou armando contra a vida dos outros. E é assim, ó, cadê o obreiro? Gosto de fazer essas coisas. Vigie, não faça isso, porque não é coisa de Deus. Amém? Pastor Antônio, seja mais uma vez bem-vindo. Você está em casa, este povo aqui ama ouvir a ministração da palavra que Deus coloca na tua boca. Para mim é um prazer, é um orgulho ver um grande servo de Deus, o qual você se tornou, porque você soube obedecer no momento que foi dada a repreensão, porque repreensão não é para matar ninguém não, viu, igreja? Já ouvi dizer que pé de galinha não mata pinto, eu já vi que realmente é. A galinha pisa no pescoço do pinto, a galinha saiu, ele continua correndo atrás dela, pronto. Isso é obediência. Amém? Tem hora que o obreiro tem que ser apertado. E aí, por ele ser obediente, ao invés de sair denunciando e falando mal, ele procura obedecer e identificar o que ele tem que fazer. Então digam comigo, pastor Elton Júnior. Pastor Elton Júnior. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Nós te amamos. Nós te amamos. Receba o nome de Deus com a linda salva de palmas. Graças a Deus. Eu quero desejar um bom dia a todos. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Bom que eu dei bom dia e vocês não escandalizaram. Porque tem irmãos aí, se a gente cumprimentar primeiro com a saudação do bom dia, a gente não é crente. Não é crente. É brincadeira. Só é crente se der a paz do Senhor. E quantas das vezes se dá a paz do Senhor se ele não tem a verdadeira paz? Já está dizendo de lábios. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo Jorge. Ele falou bem superficial aqui sobre o episódio do microfone. Podem sentar, obreiros, por favor. Ia ter um evento na igreja pentecostal Deus é Amor em Fortaleza, um evento da sede da capital. O apóstolo, na época pastor da Deus é Amor, ele foi convidado para pregar nesse evento. E a data conflitava com as agendas dele. E quando eu vi, eu era um dos obreiros mais próximos do apóstolo em Mauro de Freitas. Quando eu vi que ele não poderia ir nessa agenda, eu tinha um sonho de viajar, ir para outros estados, tal. Eu me coloquei à disposição e disse: apóstolo, se o senhor não puder ir para Fortaleza, me manda que eu vou. Eu estou à disposição. Ele disse amém. Eu quero, disse amém. E fomos seguindo. Ele me deu o maior culto que tinha na sexta-feira para pregar em Mauro de Freitas, que era 9 da manhã. E dava um monte de gente na igreja na sexta-feira. Vocês conhecem o apóstolo, sabe as campanhas de libertação que ele trabalha aqui na segunda, um trabalho bem parecido com o que ele fazia lá nas sextas. E quando chegou essa oportunidade, primeira semana, quando eu peguei o microfone com aquele milharal de gente, receba, aquela gritalhada toda. E aí na segunda semana já veio menos gente do que na primeira. Na terceira semana, muito menos pessoas do que na segunda. E na terceira semana era eu e mais um gato pingado de 4 ou 5 pessoas. Aqui, quem é obreiro? Levante a mão. Quem é obreiro? Quem é obreiro? Tem alguém aqui que não é obreiro? Tem alguém que não é obreiro aí? Tem mais alguém? Mas se está aqui é porque tem maturidade de obreiro. E vocês sabem que o culto gera um custo. Estamos aqui, o ventilador está ligado, está consumindo energia. A conta desse mês que está tendo essa reunião vai vir mais cara do que o mês que não tem essa reunião. A internet está consumindo. O copo descartável está consumindo. A descarga que você dá no banheiro está consumindo. Então todo culto gera um custo. Quem sabia disso? Aí vem um pregador, dá uma gasolina ao pregador, gera outro custo. Agora imagina você ter um culto que tem um custo de 1.000 e entra R$10.
Você tem um culto e tem um custo de 100 e entra 50 centavos. A tendência dessa igreja administrativamente e financeiramente aí há falência. Se você tira de onde você não repõe para o lugar, a tendência é falir. A igreja não é uma empresa, mas a igreja tem responsabilidades financeiras. Porque ninguém chega na Embasa e diz: receba aqui 110 orações no lugar dos 110 reais da conta. Ninguém chega na Coelba e vou fazer 150 jejum e veio 150 reais na conta. Ninguém chega no posto de gasolina e diz: receba 10 orações em vez de 10 reais de gasolina. Oração é fé, devoção, glória a Deus, aleluia. Mas o que paga a conta da igreja é dinheiro. E na igreja, Deus abençoa os membros prosperam para que abençoe a igreja, para que a igreja tenha o seu recurso de manter a sua despesa. Mas eu comecei a gritar igual um maluco. O que é que o povo faz? Sai. E quando o povo parou de ir para a campanha tinha os mesmos gastos, mas não tinha mais a mesma entrada. O apóstolo me chamou no escritório: vem cá, você quer pregar no meu lugar em Fortaleza? Eu quero. Vou te mostrar uma coisa. Eu te coloquei para pregar no maior culto aqui da igreja. Como é que estava o primeiro dia? Lotado. Como é que estava o segundo dia? Lotado. Menos lotado. Terceiro, menos gente. E hoje, como foi? Deu pouquinha gente. Ele sabe por que isso? Porque você não está tendo educação para usar o microfone. Você está colocando o microfone na boca, está gritando, está falando alto. As pessoas não conseguem te ouvir direito, te entender direito. Como é que as pessoas vão vir para o culto que elas não conseguem entender o que está sendo falado? Você, com essa falta de postura, está botando o corpo para correr. Use o microfone distante, fala mais alto, fala mais baixo, controle o microfone, tenha essa educação, seja claro, seja transparente, para mostrar que Deus te usa. Não precisa gritar, que às vezes os obreiros confundem barulho com unção. Barulho não tem nada a ver com unção. Você vai em alguma igreja batista tradicional que não crê nem no mover do Espírito Santo, e você vai ver determinados pastores pregar que você vai sentir tanto Deus que ele não vai falar uma rajada de língua estranha. Ele não vai precisar pular, rodar para Deus usar, porque o poder está em Deus e não no barulho. E ali naquele dia eu dormia na igreja, né, tomando conta da igreja. Eu entreguei: não, pastor, a partir de hoje eu não vou mais dormir na igreja. A partir de hoje eu não vou fazer mais um programa de rádio, não. Pode colocar o do meu lugar. Saí do programa de rádio, saí de tomar conta da igreja, mas saí pensando: por que ele me disse isso? Será que isso faz sentido? E eu comecei a meditar. Eu tenho aquela de rebeldia na hora para não dar o braço a você, mas eu levei aquele aprendizado para minha mente e comecei a praticar. Comecei a me policiar. De vez em quando a gente se empolga, acaba falando um pouquinho mais alto, isso é natural. Mas um aprendizado simples faz com que o seu ministério seja muito mais produtivo para a obra de Deus. É melhor eu falar calmo, tranquilo, baixo, vocês entenderem, do que eu berrar dizendo que estou cheio da unção e vocês saírem daqui sem aprender nada. Então foi uma das muitas lições que o apóstolo me passou, que me ajudou muito, e eu estou muito feliz com Jesus por essa oportunidade. Amém, meus irmãos? Eu quero louvar a Deus por estar aqui. Hoje foi um dia típico para mim. Tive batismo agora de manhã lá na igreja. Foi o maior batismo lá da nossa igreja. A nossa igreja ainda é um ministério em fase de crescimento. Estamos completando o 4º ano agora, dia 8 de dezembro. No primeiro ano tivemos um batismo e batizamos uma alma. Glória a Deus. Segundo batismo, nós batizamos 2 almas. Glória a Deus. Terceiro batismo, nós batizamos quantas almas? 3 almas. Glória a Deus. Aí agora eu vou perguntar a vocês: agora no 4º batismo, quantas almas foi que a gente batizou? 4 almas. Quero chegar nos 40. 4 almas batizamos nesse ano. E eu louvo a Deus que a cada ano que só está subindo uma alma. Ah, pastor, você está comemorando 4 almas. A Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Às vezes nós ficamos falando que ganhamos alma só porque a pessoa levantou a mão e aceitou Jesus. Isso não é ganhar alma. Ganhar alma é ela aceitar Jesus, você discipular ela permanecer firme, descer as águas e esperar Jesus até a sua vinda. Precisamos aprender a ganhar almas. Ganhar almas é cuidar, é tratar, é aconselhar, é orar, é estar do lado, é chorar, é dar a mão quando ela tropeçar. E hoje estar batizando 4 pessoas para mim foi ótimo. E o mais gostoso ainda
é que hoje, para honra e glória do Senhor, eu tive a oportunidade de batizar o meu sogro. Ele congrega comigo e hoje ele desce as águas para a glória de Deus. Pessoa que outrora era viciado em cigarro, mas que Jesus libertou e hoje está na presença de Deus e desceu as águas. Eu gostaria que essa igreja desse uma salva de palmas. Para terminar 8h20 da manhã, para a gente retornar cedo e eu chego aqui. Só que 8h20 a gente está chegando lá ainda. Aí como que atrasa, é a Topita que vai por um caminho mais longe. Peço perdão aos irmãos pelo horário, mas garanto aos irmãos que o que eu puder até abreviar, para que a gente não leve até muito tarde, vou fazer, até porque minha esposa e meu filho estão em casa, esperando eu chegar lá para pegar eles, para levar para almoçar. Hoje teve batismo, eu disse, não precisa você fazer comida não, a gente vai comer em algum lugar. Aí eu tenho que ser breve, senão o pessoal vai desmaiar lá, tá, gente? Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui, louvo a Deus pela iniciativa do apóstolo. Nos dias de hoje, isso aqui é a base para a igreja. Os obreiros precisam ser treinados, os obreiros precisam ser capacitados. Hoje, antigamente, missionário Cleison, se o obreiro orasse, botasse a mão na cabeça da pessoa, a pessoa que tivesse oprimida caísse o demônio, saísse o demônio, já estava bom, era obreiro. Hoje em dia tem o que o apóstolo falou. As pessoas estão instruídas. Não dá para você vir com o microfone e só receba, saia. Porque tem pessoas que vai sair, entrar vazio e voltar vazio. O obreiro tem que ter conteúdo. O obreiro tem que ter conhecimento. O obreiro tem que ter bagagem. Porque quem vem aqui para frente, mas não é aquela bagagem que não entra no céu não, tá? É bagagem de conhecimento. Você tem que vir aqui, tem que ter alguma coisa para dar para as pessoas. E como é que eu vou estar na condição de mestre, de professor, se eu não sentar para estudar? Aqui tem dirigente de congregação? Aqui tem dirigente de congregação? Como é que o dirigente vai ensinar para as suas ovelhas, se ele primeiro não for discipulado? Se ele primeiro não parar para aprender? Porque a vida é um grande aprendizado, não é só a igreja. A vida, todo dia você aprende uma coisa nova. Eu tenho 36 anos de idade, o pastor tem quantos anos? 5,5? Daqui a um dia faz 5,6, né? 20 anos a mais do que eu. Ele viveu 20 anos a mais. Tem muita experiência que ele teve que eu não tive, mas tem muita experiência que eu tive que ele não teve. E é importante que eu aprenda com ele e ele aprenda comigo. É importante que vocês aprendam com a sua liderança e dividam também o que vocês conhecem com a sua liderança. E esses momentos de ensino para obreiros é essencial para que a igreja seja uma igreja futurosa. A igreja que ficar nos moldes antigos, de que não precisa, que teologia é coisa do diabo. Gente, quem sabe o significado da palavra teologia? Mais alguém sabe, tem alguma ideia de teologia? Teo, Deus. Logia, ciência. Teologia, ciência de Deus. Estudo de Deus. Estudo sobre Deus. Como é que algo que leva esse nome é demônio? Como é que algo que leva esse nome é algo que não é proveitoso na nossa vida? Eu, para casar com minha esposa, eu fiz a limnologia. Por quê? Eu precisei conhecer a língua para me relacionar com ela. Nós, para servirmos a Deus, precisamos de teologia. Nós precisamos conhecer Deus para nos relacionarmos com Ele. Quem compreende, levante a mão. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. E a intimidade vem com conhecimento, com a convivência. Você buscando entender. Se você não buscar entender a Deus, você não vai ser nunca um grande servo de Deus. Então é necessário sim sentar, ouvir, pesquisar, meditar, buscar aprendizado para que a gente tenha para oferecer para o povo. Porque o membro, eles vêm para a igreja para receber. Nós, como obreiros, nós não vamos para a igreja para receber simplesmente. Nós vamos para ofertar para o povo. Nós vamos fazer com que o ambiente seja propício para o povo cultuar. Nós vamos para fazer o ambiente ser propício para o povo aprender. Nós vamos para fazer o ambiente ser propício para o povo se aproximar de Deus. Essa é a missão do obreiro. Eu costumo dizer que o obreiro ora mesmo pela vida dele em casa. Na igreja ele ora pelo povo. Ele se preocupa se o ambiente está preparado para o povo cultuar. É o obreiro que tem que ver o
banheiro como está, o obreiro tem que ver se o ventilador funciona, o obreiro tem que ver se o som está alto, se está baixo, o obreiro tem que ver a transmissão do culto. Essas são as missões do obreiro e outras coisas. E se nós não pararmos para aprender a executar essas missões de forma proveitosa, a tendência é a igreja ficar ultrapassada. É a igreja, as pessoas não entrarem mais dentro da igreja. As pessoas precisam chegar na igreja e encontrar um ambiente organizado, não é um ambiente que transmita a presença de Deus e os ensinamentos sobre Deus de forma clara e objetiva. Amém, gente? Eu gostaria só que vocês ficassem em pé para que nós façamos uma breve oração. O apóstolo já orou, mas para iniciar eu quero fazer uma breve oração, já saudando também os irmãos que estão nos acompanhando pela rede social Facebook, tá? Tanto através do meu Facebook, quanto do Facebook do apóstolo. Feche os seus olhos, obreiros, oremos ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai que está no céu, mais uma vez te rendo graças e louvores, pois tu é bom. Te agradeço por essa oportunidade de ter chegado nesse lugar e te peço que continue tomando primazia e preeminência da minha vida e desse trabalho. Que o Senhor ilumine a minha mente, o meu coração, para que eu possa entender a tua mensagem e passar para os teus filhos, e que nós venhamos sair daqui hoje alimentados pelo poder do entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, 1 Samuel capítulo de número 9, versículo 6 a seguir. Versículos 6, 7 e 8. Todos encontraram, meus irmãos? Que diz assim: porém ele disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao moço: eis, porém, se lá formos, que levemos então aquele homem, porque o pão de nosso alforje se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos ficam felizes com Jesus por essa palavra? Podem sentar. Nós estamos com a apostila que está na mão de vocês. Não sei se conseguiríamos dissertar toda, mas é uma temática que nós precisamos falar sobre honra, princípio de honra. O que é princípio de honra? O que é honra? Nós precisamos falar sobre isso. Amém? Eu vou ao Google. Se você tem celular, pegue seu celular para o Google, diga assim: ok Google, significado da palavra honra. Diga assim: ok Google, significado da palavra honra. Hoje a gente tem uma facilidade, né, gente? Tem até internet para ajudar a gente. Tem gente que usa para as coisas erradas, mas se a gente puder usar para coisa boa. O segundo significado de honra é o que se encaixa para a gente aqui. Eu vou falar por causa do microfone para que todos ouçam. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais ou privilégios. O que é honra? Consideração, respeito,
e obediência. Quando ele diz isso, diga comigo: honra é admiração, consideração e obediência. Nós precisamos entender que para Deus honra é algo essencial. Olha o que o Senhor diz na sua palavra: eu honro os que me honram. Deus, ele quer ser honrado. Deus quer ser honrado com a nossa conduta. Deus quer ser honrado com o nosso jeito de ser. Deus quer ser honrado com os nossos dízimos. Deus quer ser honrado com as nossas ofertas. Deus, ele quer ser honrado por nós em tudo. E quem tem lutado para honrar a Deus, diga amém. Amém. Mas quem tem honrado a sua liderança, levante a mão. Quem honra o seu líder? É porque é uma coisa que conflita um pouco. Às vezes nós falamos que honramos a Deus, mas às vezes não honramos quem está mais próximo de nós. Se eu não consigo honrar o meu líder, que está do meu lado, que eu vejo, que eu toco, que eu sinto o toque quando eu toco nele, será que eu consigo honrar a Deus, um ser que nós acreditamos pela fé, mas nunca vimos? Ah não, eu não honro o homem, eu honro a Deus. Se você não honra aquele que você vê, você nunca vai honrar a Deus. E nós acabamos de ler um texto que mostra isso. Nós acabamos de ler um texto que fala de um rei que procura saber se havia alguma coisa, alguém naquela localidade. O moço descobre que ali havia um homem de Deus. E quando o rei descobre que ali havia um homem de Deus, o rei entende que o homem de Deus, ele precisa ser honrado. O próprio rei Saul entende: o homem de Deus, ele precisa ser honrado. E o que nós faremos com ele? Eu não tenho ouro, não tenho nada aqui, como é que pode? Não tem pães. Nós vamos nos apresentar ao homem de Deus de mãos vazias. E o moço diz: não, nós ainda temos aqui uma quantia. E ali sim, o rei, de posse disso, ele se apresenta com honrarias diante do homem de Deus. Os 3 reis magos, quando vão ter com Jesus, o nascimento de Jesus, eles vão de mão vazia? Não? Eles levam honrarias, perfumarias. Por quê? Porque aqueles que são de Deus precisam ser honrados, assim como nós honramos o próprio Deus. Amém? Vamos ir pescando a nossa apostila. A introdução diz: o episódio registrado nesse texto mostra a importância que as pessoas davam no trato com os homens de Deus, assim como não se achavam ao templo com as mãos vazias. As pessoas subiam, honravam o homem, sabiam honrar o homem de Deus e levavam presentes para Deus. Você vai ver lá nos livros que falam sobre sacrifícios, que parte das ofertas tinham que ser levada para o templo, era para ser parte queimada, parte era para manutenção dos sacerdotes. Quem já observou textos que declaram assim? Pastor, o senhor veio falar hoje aqui que nós temos que dar dinheiro aos pastores, nós temos que dar perfume aos pastores, nós temos que dar gravata aos pastores, nós temos que dar blazer bonito igual a esse aos pastores. É isso que o senhor veio dizer aqui? Não necessariamente isso. Eu disse que vocês precisam admirar, respeitar, obedecer. Quando eu admiro, respeito e obedeço, eu vou arrumar uma forma de mostrar todo esse carinho, toda essa consideração. Essa é a exemplificação da honra. Quando você está cheio, quando você admira alguém, quando você respeita alguém, quando você quer bem a essa pessoa, você tem contato com essa pessoa, o que é que você faz? Você honra essa pessoa, você presenteia essa pessoa, você agrada essa pessoa. É assim ou não é, meus irmãos? E nós vivemos um tempo que foi desconstruindo isso. Hoje pastores são mal vistos por alguns maus exemplos, que a gente até entende,
mas porque as pessoas mesmo não sabem o que significa princípio de honra. As pessoas entendem que os pastores devem ser usados, o líder deve ser usado, é quem eu preciso para orar por mim, é quem eu oro, ele ora por mim, ele paga minha conta quando eu não tenho, ele vai para a fila do médico para resolver alguma coisa, é ele que vai orar pelo meu filho que está endemoniado, é ele que tem que fazer isso, é ele que tem que estar na igreja, é ele que tem que abrir, Mas você já parou para se preocupar com o seu líder? Você já parou para pensar na situação financeira do seu líder hoje, se ele já pagou todas as suas contas? Você já parou para pensar como é que está a dispensa do seu líder algum dia? Você já parou para pensar como é que está o seu líder emocionalmente algum dia? Você acha que está aqui com um sorriso no rosto, todos os dias abençoando a sua vida, significa que não se enfrenta problemas? Significa que não se enfrenta dificuldades? Significa que não tem obstáculos que ele também precisa enfrentar e que às vezes tem dificuldades? Isso eu digo ele porque estou diante do líder dessa igreja, mas eu falo amigo da liderança, da sua liderança, quem Deus colocou diante de ti como líder. Você já parou para fazer essas indagações que eu estou fazendo com vocês? Porque no passado havia esse respeito, havia essa consideração e essa demonstração de admiração. Sempre que era possível, os homens de Deus eram alcançados com honrarias, porque o povo reconhecia: esse é um representante de Deus, esse está aqui para cuidar de mim, esse precisa ser cuidado para que esteja apto para cuidar de mim. Quem entende diz amém. Amém. Era um princípio divino. Ninguém poderia comparecer diante de Deus de mãos vazias. Ninguém aparecia de mãos vazias, porém, perante mim. Você vai ver isso escrito em Êxodo 23:15, 34:20. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém, de mãos vazias, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Deuteronômio 16:16. Observe, quando você se apresentava a Deus naquele tempo, era o tempo que os adventistas chamam de sacrifícios cerimoniais. Você oferecia os seus sacrifícios de forma que eram queimados no altar. Mas hoje a gente faz esse tipo de sacrifício, de queimar um cordeiro, de queimar um animal, de queimar um sacrifício no holocausto? Não. Mas perdemos o dever de nos apresentarmos constantemente na casa do Senhor, honrando a Deus? Também não perdemos. Só que do nosso monte de hoje, como é que você honra a Deus hoje? Honrando a obra dele e aqueles que estão diante da obra dele. Quando você supre uma necessidade da igreja, você está honrando a Deus. Você tem que ir na igreja, você tem que levar um presente para a igreja. Quem já deu um presente para a igreja? Quem já deu? Eu costumo fazer na igreja, apóstolo, o culto das primícias, e a oferta no culto das primícias eu faço diferente. Eu peço que ninguém leve dinheiro, não leve nada. Leve um presente que ele entender que a obra de Deus precisa. E eles levam uma tapete, levam um monte de coisa. O dia da primícia, cada um dá o seu melhor lá. Escolhe o seu melhor, primicia o que eles entendem e dá um presente para a igreja. E nos dias de hoje, nós temos essa obrigação ainda de primiciar na casa de Deus, de honrarmos a obra de Deus. E como Deus não é um ser físico, não é uma persona, quando nós honramos a nossa liderança, nós temos que entender que não estamos honrando a homens, estamos honrando o próprio Deus. Quando eu respeito o meu líder, eu estou respeitando. Eu vou perguntar para ver se o obreiro me responde. Quando eu respeito o meu líder, eu estou respeitando a Deus. Quando eu admiro o meu líder, eu estou admirando a Deus. Quando eu obedeço o meu líder, eu estou obedecendo a Deus. Quando eu presenteio o meu líder, eu estou presenteando a quem? Não, eu estou presenteando o apóstolo. Não, você está presenteando o próprio Deus. Você acha que quando você chega numa loja, um exemplo, e vê uma gravata, compra uma gravata e diz: eu vou levar para o meu apóstolo. Você acha que foi simplesmente você que desejou fazer isso? O seu carinho, o seu respeito, a sua admiração, todo o sentimento bom que você tem pela sua liderança faz com que Deus te toque para fazer algo. E quando você expressa isso com uma ação, você acha que Deus desagrada? Não. Deus sente, apóstolo, como se fosse feito para ele.
quando eu presenteio a minha liderança, quando eu cuido da minha liderança, quando eu me preocupo com a minha liderança, eu estou me preocupando com o próprio Deus. Quando eu ligo para o meu apóstolo e pergunto se o senhor está bem, estou me preocupando com Deus. Ah, mas ele é Deus? Não, ele é o representante de Deus na terra. Ele é o representante de Deus diante de nós. Irmãos, e eu comecei a observar sobre o princípio de honra, que para a gente que vem de linhagem pentecostal, parece não, é algo muito humano. Mas se você conversar com os irmãos batistas, os irmãos que trabalham com visão celular, a vida deles muitas das vezes é muito diferente da nossa, em todos os quesitos, inclusive financeiramente. Tem gente que não prospera porque não aprendeu ainda a abençoar. Tem crente que não prospera porque não pode ser honrado por Deus. Por que não pode ser honrado por Deus? Porque não sabe honrar. Se você não consegue honrar a sua liderança, você não honra a Deus. Se você não consegue honrar a sua liderança, você não consegue amar o seu próximo, honrar o seu próximo. Porque você está preso a alguma coisa, algum ensinamento deturpado veio até você que lhe impossibilita de ver a realidade, que é dando que se recebe. Essa é a realidade. E nós não estamos numa fala aqui simplesmente de coisas materiais, que também faz parte. Estamos falando de todo um contexto, principalmente espiritual. Que qual foi a base que eu passei para vocês? Respeito, admiração e obediência. Então nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, trazer isso para a nossa vida, porque eram princípios desde o início. Esse princípio era estendido aos servos do Senhor, os homens de Deus. Eliseu foi muito bem tratado por uma sunamita. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia em 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5, versículo 8. Eu acredito que esse é o maior texto explicativo para questões de honra, de princípios de honra. O tratamento da sunamita com Eliseu é o tratamento que todo cristão deveria ter com a sua liderança. E o que isso acontece? Lhe torna uma igreja forte. A igreja que todos entendem a importância de se honrar um homem de Deus, se torna uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja preparada, uma igreja capacitada. Gostaria que a irmã ficasse de pé nesse mundo e alto o tom, por favor. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel resgatara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que resgataste os teus vestidos? A senhora abriu no segundo? Só um segundo. Deixa abrir. Só um segundo, meu irmão, me perdoe. Digam graças a Deus. Segunda Reis 4:8, segundo o apóstolo. Isso. Perdão, irmãos, na apostila a gente está com erro de digitação aqui. 4, voltando a 2 Reis 4:8. Sucedeu, pode dizer, minha mãe. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem,
havia ali uma mulher grave e qual esteve a comer pão, e sucedeu que de todas as vezes que passava ali, se dirigiu a comer pão. Agora eu vou ler o versículo 9, preste atenção na questão do versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se reunirá. Amém? A sunamita, ela observava que Eliseu era um homem de Deus. Olha, a primeira coisa que nós temos que ter, gente, saber reconhecer quem é homem de Deus. E esse reconhecimento é uma matemática que não é simples, mas muitas vezes não é fácil. Nem todos que dizem que são. Mas como é que nós conhecemos uma árvore? Não é pelo terreno que usa, não é pelas folhagens, não é pelas coisas externas. Se conhece uma árvore pelos seus frutos. As atitudes que um homem de Deus mostra que ele é um homem de Deus. As posturas, as escolhas, as condutas, a forma que procede na vida lhe mostra quem é homem de Deus e quem não é. Sim ou não? Um homem que anda mentindo, enganando, enrolando, envolvido em um bocado de coisas erradas, pode ser homem de Deus? Não. Mas quando você vê um homem de Deus diante de você, a postura dele é diferente da dos outros homens. Assim foi com a sunamita. Ela olha Eliseu passando e ela percebia que ele estava indo caminho ao templo, e era que ele fazia aquilo ali todas as vezes para orar, todas as vezes para buscar. E ela olha para ele, e o que é que acontece? Primeiro ela admira, segundo ela cria um respeito, e depois ela entende agora que ela precisa fazer alguma coisa para contribuir, para que ele continue fazendo essa missão. A sunamita, ela tinha um grande problema. Ela era uma mulher estranha, ela queria ter um filho, ela não podia ter um filho, ela tinha essa problemática, mas no momento que ela vê o homem de Deus passando, ela não se preocupa com o seu problema, ela se preocupa em ajudar e honrar o homem de Deus. A princípio, quando ele passava, a pastora dizia: vem aqui, senta aqui, ó, comigo, meu esposo, comamos pão, beba água, come pão, pode seguir o seu caminho. E ela alimentava o profeta, o homem de Deus. Esse alimentar o homem de Deus era honrar o homem de Deus. Esse alimentar significa suprir as necessidades. Às vezes nós criamos uma ideia que a liderança, que o pastor, que o apóstolo, que o bispo é um super-herói, e ele não tem necessidades, mas também tem sim necessidades. E o que é que eu e você temos feito para ajudar a suprir as necessidades de um homem de Deus? Se o homem de Deus não tiver com as suas necessidades supridas, ele não pode interceder por você. Você acha que alguém que não sabe o que vai comer, quando sair daqui, apóstolo, ele vai orar aqui com o mesmo fervor de que ele soubesse que quando ele sair daqui, ele pode tanto se alimentar quanto alimentar outras pessoas? Não vai. Você acha que o pai de família que não sabe o que vai fazer para que os filhos jantem, para que os filhos tomem café, ele vai estar aqui totalmente ligado no Espírito para ser instrumento de Deus na nossa vida? Não. A sunamita entendia que se ele tivesse com fome, ele não ia chegar bem no templo para orar. Se a sua necessidade não fosse suprida, ele só ia uma vez, não ia em outras. Mas a sunamita, tudo que ela podia fazer, ela fazia. E eu e você temos feito tudo que podemos fazer para honrar. E quando falamos nisso, sempre se preocupa com as questões financeiras. Mas você sabia que uma ligação às vezes supra a necessidade emocional? Você sabia que às vezes uma ligação supre uma carência quando nós nos sentimos em meio a uma solidão? Será que nós temos feito como a sunamita, preocupando em cobrir as necessidades para que o homem de Deus pudesse cumprir a sua missão? E quando ela percebe que aquilo ainda não era a honraria que o profeta merecia, ela chama o seu esposo
conversa com seu esposo, constrói um quarto. E eu ainda posso detalhar mais para você, não foi simplesmente um quarto, apóstolo. Ela construiu um quarto próximo ao muro, na parte mais alta, para que ele pudesse se recolher para lá e ficasse afastado de toda a agonia aqui embaixo, e lá em cima ficasse só ele e Deus, descansando e clamando a Deus. Ela preparou um ambiente para que ele pudesse só buscar Deus. Assim temos que ser nós obreiros. Nós temos que preparar um ambiente até do culto para que o apóstolo suba aqui e só fale de Jesus. Tem obreiros que não entendem isso. Tem obreiros que o pastor chega na porta da igreja, já vem com uma caixa de problemas e joga na caixa dos feitos. Olha, tem um moço ali que está pedindo dinheiro do gás, tem aquela irmã que o marido bateu, tem aquela outra pessoa que está precisando de uma oração, tem aquela outra pessoa. Será que eu, como obreiro, eu não posso suprir essas necessidades do meu líder? Eu não posso já adiantar algumas coisas para preparar o ambiente para que ele chegue aqui só para ser boca de Deus na nossa vida? Não pode existir aqui nessa igreja a Jorge dependência. Todos os obreiros são capacitados por Deus para poder honrar a sua liderança. Quando você faz os trabalhos da igreja, você está honrando a sua liderança. Quando você tira aquilo que pode ser empecilho de tirar a atenção da sua liderança, de estar focado em ser instrumento de Deus na nossa vida, você está honrando a sua liderança. Quando você recebe a orientação que você colocava o microfone dentro da boca e incomodava, e agora você afasta o microfone para falar, e aí a liderança olha que você está fazendo o trabalho do jeito que ele ensinou, você está honrando a sua liderança, mostrando: o Senhor me ensinou, eu aprendi e estou pronto para ensinar outras pessoas. Todas essas coisas são questões de honra. Você acha que não é honroso para o apóstolo estar sentado ali agora vendo um filho, um discípulo, sendo instrumento na mão de Deus, ajudando a ele a conduzir o ambiente que foi preparado para ele ministrar? Isso é algo que nós temos que lembrar da sunamita. Ela pensou: ó, se a gente botar ele aqui dentro de casa, os nossos problemas aqui, as nossas conversas, vai tirar o foco dele. Homem de Deus não pode estar desfocado. Homem de Deus tem que ter focado no reino de Deus, nas coisas de Deus, para que ele possa ser canal de bênção sobre a igreja. Eita glória! Às vezes nós mesmos atrapalhamos isso, meu Deus. Trazemos tanta coisa que não é para trazer. Apóstolo isso, apóstolo aquilo outro. Tem obreiro que é chato. Meu Deus do céu. O que tem de obreiro que é chato? Ainda bem que eu não conheço ninguém aqui, porque se tiver algum obreiro chato aqui, eu não estou dando indireta para ele, porque eu não conheço. Tem obreiro que é chato. Não faz nada sem antes levar para o apóstolo. Claro que você não vai ferir a liderança, mas tem coisa que o obreiro resolve. Tem que comprar água, você está com R$5 no bolso, vai esperar o apóstolo chegar para dar o dinheiro para comprar água. Vai lá, compra com seu, depois fala: apóstolo, eu comprei a água. Isso é orar. E se disser que não precisa devolver os 5, melhor ainda. Mas se precisar, o apóstolo, estava sem água, fui ali, comprei. Ó apóstolo, a bateria estava descarregada, fui ali, comprei. Ó apóstolo, eu percebi que o som estava com defeito, já arrumei. Pode agora subir lá no altar e deixar Deus te usar, porque o ambiente está preparado. Isso é orar. Porque a introdução que a gente foi trazendo, principalmente falando de presentes e etc, às vezes assusta os irmãos. Não, é para dar, está pedindo para o apóstolo. Não, eu estou falando em honra vai muito além do que questões financeiras. Quando eu sou um obreiro que venho, aprendo e reproduzo aquilo que aprendeu, eu estou honrando, porque não existe nada melhor para quem ensina do que ver o seu discipulado botando em prática aquilo que foi ensinado. Jesus faz festa no céu quando vê a gente fazendo aquilo que ele nos ensinou na palavra. A nossa liderança fica extremamente feliz quando nos vê praticar aquilo que foi ensinado. Ah não, mas o apóstolo é chato, a liderança é chato, o obreiro líder é chato, o segundo dirigente é chato, só vive acabando. Não, ele quer ver o fundamento da obra, ele quer ver você crescer, ele quer ver você aprender. Quando você assimila e começa a produzir aquilo que você aprendeu, isso traz uma grande alegria para o coração daquele que está à frente, e ele se sente honrado, e é dever de nós honrarmos a nossa liderança, deixá-los com o coração feliz e prontos para ser terreno fértil de Deus, para abençoar as nossas vidas. E assim foi feito pela sunamita. E quando o profeta olhou, não, essa sunamita está me deixando constrangido.
Eu não posso simplesmente chegar aqui, deitar e dormir. O que é que eu posso fazer por essa senhorita? O que é que ela quer? O que é que a gente pode dar a ela? Ela quer que a gente vá diante do rei e interceder por ela? Olha só, qual é a reação de um líder quando ele é honrado? Ele quer interceder em favor da causa da pessoa. Quando você honra a sua liderança, sua briga não é sua, sua briga é dele. O seu problema não é seu, o seu problema é dele. Sabe por quê? Ele compra a briga, ele vai para cima, ele ora, ele consagra, ele jejuma, ele intercede diante do rei. Essa foi a reação do profeta. E quando se percebe que ela não queria nada do rei, que a grande necessidade dela era ter um filho, ela nem abriu a boca para falar. O moço chegou, ela não tem filho, a necessidade dela é essa, ela vai ter filho agora, vou profetizar sobre a vida dela. E a sua necessidade foi suprida sem ao menos abrir a boca para pedir. Sabe por quê? Ela entendeu a importância de se honrar o homem de Deus. É dando que se recebe. O galardão nunca vai deixar de chegar para aquele que entende a essência da realidade da vida cristã. Nós às vezes somos muito individualistas, pensamos muito no nosso problema, na nossa necessidade que precisamos. Para os líderes atribuímos responsabilidades, para nós atribuímos direitos. Só direitos para nós, responsabilidade para o altar. Direitos para nós, benefícios para nós, responsabilidade para o altar. Precisamos mudar essa postura de entendimento. Altar também tem direitos. Quem está no altar também tem direito de ser honrado. E quem está sentado também tem o dever de honrar, porque Deus tem honrado vocês. E as pessoas que entendem isso, como eu falei dos irmãos da visão celular, outra linha de igrejas que as pessoas prosperam bastante por causa disso, apóstolo, são as igrejas apostólicas. Eu tenho um amigo meu que está numa igreja apostólica agora, no instalar de Deus. Ele era de uma das assembleias de Deus, tem várias, né? No instalar de Deus, a vida do camarada mudou toda, porque ele entendeu alguns princípios. E princípios são coisas primórdias, que significa, deveria estar em nossa vida desde o começo. Esse entendimento de honra tem que estar no nosso coração desde o começo. Mas aprendemos o que? Não, se ele reclamar, você é igreja. Se ele reclamar, ele é perseguidor, ele é ditador. É isso, é essa cultura que é passada no meio do povo. Qualquer coisinha sai da igreja. Qualquer coisinha vai para outro lugar. Qualquer coisinha deixa de ser obreiro. Não. Nós precisamos entender que temos que permanecer onde Jesus nos chamou. Que temos que aceitar a repreensão, porque Deus corrige e castiga aqueles quanto ama. E precisamos entender que aqueles que são instrumentos de Deus para nos corrigir precisam ser honrados por nós, porque são para nós como pai e mãe. Sim ou não? E qual é o primeiro mandamento com promessa? Honra, algumas coisas se entrelaçam. Honra teu pai como para quê? Para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Por isso que tem um bocado de obreiro que o ministério dele não é longo. Tem muito obreiro que o ministério dele morre logo no começo. Não se prolonga os dias do ministério dele sobre a terra. Sabe por quê? Não entendeu que liderança é pai, e pai precisa ser honrado. Vocês entendem como a Bíblia ela se entrelaça? Quando você entende, as coisas vão se encaixando. O primeiro mandamento que promete, para que te vá bem. Sabe o que é bem? Não te falta nada na sua vida. Para que não falte nada na sua vida, e seus dias se prolonguem, seu ministério seja alongado, seu ministério seja estendido, seu ministério venha a crescer. É necessário você honrar seu pai e sua mãe. É você honrar Deus e honrar a sua líder. E sabe por que é importante vocês aprenderem isso? Porque hoje vocês estão sentados como obreiros. Mas quem te disse que amanhã você não vai estar sentado ali também como liderança? Como o pastor, qual é o nome do pastor? Valquírio. Hoje é pastor de uma congregação. Como missionário, pastor Cleidson. É pastor de uma igreja também. Ele, assim como o apóstolo tem que ser honrado, eles também têm que ser honrados. Como a irmã do ciclo de oração tem que ser honrada porque lidera algo na igreja. Como a regente do grupo tem que ser honrada porque ela está à frente de uma liderança na igreja. Os líderes devem ser honrados pelos seus liderados, porque isso é princípio bíblico. Quem compreende isso também?
eu oro mais do que minha regente, eu sou mais mulher de Deus do que ela. Não, mas o meu apóstolo, eu prego mais do que ele. Não, ele é ser humano igual a mim, eu não devo honrar. Vai viver um ministério raquítico por resto. Quem não aprende a honrar, passa um ministério a vida toda raquítica, e a vida, no seu contexto geral, raquítica, não cresce, não se expande, porque a promessa é para quem honra, a promessa não é para quem desonra, a promessa não é para aquele que se julga melhor, para aquele que não se submete à liderança, a promessa é para aquele que aceita quem Deus colocou diante dele como liderança e o honra como se fosse o próprio Deus. Amém? Continuemos. Hoje, como não apresentamos ao Senhor, claro que Deus não pede nada de nós, a não ser que ofereçamos a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Mas o princípio é claro: Deus gosta de ser honrado, e uma das formas de se honrar a Deus é honrar os homens de Deus. Amém? Quando você respeita um homem de Deus, você está mostrando que você respeita a Deus. Aprendendo a andar o mais próximo possível do princípio bíblico. Nem sempre se pode andar e obedecer certas práticas do povo judeu no Antigo Testamento, mas é possível ater-se ao princípio. O que é que isso quer dizer aqui? Nem todas as tradições da cultura judaica se aplicam para o dia de hoje, porque nós não somos de lá, nós não somos daquele país. Tem algumas festividades, tem algumas práticas religiosas que os judeus praticam que não se aplicam para nós, porque isso são práticas religiosas, mas princípio, isso é irrevogável. Honra é princípio, não é que tinha que honrar os homens de Deus só lá no passado. Honra é perpetuamente, porque é princípio. Princípios são imutáveis. Quem compreende diz amém. Amém. Por exemplo, sua família lhe ensina que não se deve roubar. Isso vira um princípio seu. Você pode ver várias experiências na sua vida, mas roubar vai passar a ser certo para você? Não. Sua família ensina que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Isso é um princípio. Se alguém começa a pregar nas nossas escolas diferente disso, isso vai mudar para a gente? Não, porque são nossos princípios. Então, essa parte do texto é o que a gente quer trazer para você, que realmente tem coisas da cultura judaica. Um exemplo: sacrificar um animal. A gente faz isso hoje? Não, não faz parte da nossa cultura. Hoje o nosso sacrifício é sacrificar nós mesmos diante de Deus, como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Mas os princípios que eram princípios bíblicos no passado, eram no passado, serão hoje e serão eternamente, porque princípio não se muda. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? A entrega dos dízimos é uma forma de honrar a Deus. As ofertas também. Os dízimos eram levados para o templo e serviam de sustento para todos os da família de Arão, os levitas e Esther. Estes tomavam o dízimo dos dízimos e entregavam à família sacerdotal. Hoje não se pratica tais coisas, mas o princípio de trazer o dízimo para Deus continua o mesmo. Vocês viram uma parte aqui agora, uma tradição e um princípio? Tinha a questão de tirar o dízimo dos dízimos e dar para aquela certa tribo. Hoje não se tem essa tradição, mas se mantém o princípio de dizimar na casa do Senhor, porque é princípio. Então isso é imutável. Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Isso você vai ver em Romanos 12:10. Valor, estima, preciosidade é o sentido da palavra grega aqui emprega. Essa é a normalidade entre os irmãos. Tratai a todos com honra. Precisamos honrar uns aos outros, respeitando, se colocando no lugar do outro, tendo a famosa empatia. Precisamos ter isso. Precisamos do nosso convívio cristão sempre nos colocar no lugar do outro, para que consigamos honrar o outro. Não só sermos juízes, que às vezes acontece muito em nosso meio, um apontar o outro. Às vezes aquilo que nós sabemos, apóstolo, que não vamos alcançar, principalmente com a liderança. Sabe o que eles esperam da gente, pastor? Tudo aquilo que eles sabem que eles não vão chegar. A nível de santidade, não, é o pastor, você é o pastor. Eles sabem que ele não pode, mas você pode. Você deve ser.
Não, você tem que ser o semideus. Eu não posso ser semideus, mas meu apóstolo tem que ser semideus. Eu posso falhar, mas meu apóstolo não pode falhar. Eu posso derramar uma lágrima porque eu sou ser humano. Não, meu apóstolo não pode chorar porque ele é homem de Deus. Então a gente precisa entender isso. Isso é uma parte de honrar o outro quando a gente se coloca no lugar do outro. E às vezes no nosso meio vimos muito isso de juízo, né? Um aponta o outro, cobra do outro, critica o outro. Nós não podemos fazer isso, temos que respeitar. A Bíblia chega a dizer que nós devemos respeitar até os mais fracos. E na verdade eles precisam do nosso apoio e das nossas orações. Amém? Amém. Aqui tem um trecho que diz: existe honra diferenciada. Romanos 13, versículo 7. Alguém pode ler? Eu comecei já falando de honra focada em liderança, e a apostila ela começa em honra geral. Agora, depois desse trecho, que começa a falar de honra só na questão de liderança. Existem honras diferenciadas. Eu queria que alguém lesse Romanos 13, 7. Olha aí. Paulo argumentava a favor do pagamento de tributos e impostos, acrescentando: a quem respeita, respeita, a quem honra, honra. Aqui já há uma diferenciação entre níveis de respeito e honra. Se alguém merece, deve ser honrado, e nem por isso a pessoa que é honrada pecará por isso. Por exemplo, os pais devem ser honrados, é mandamento divino. Então a honra é um princípio bíblico. Aquele que merece nosso respeito. Aquele que merece nossa honra, nós temos que dar honra. E quem tem honrado? Aqueles que Deus coloca na sua vida que merecem sua honra. Agora o problema é você reconhecer quem merece ser honrado. Às vezes você acha que só eu sou honra. Me olha no estilo bonitão, você quer ser gravado com TV, estilo universal. Não, eu tenho que me honrar porque eu sou gravado com você. Sou blazer amarelão. Eu que mereço ficar no meu blazer amarelão, eu que mereço honra. Não. A gente também tem que reconhecer aqueles que estão do nosso lado que merecem ser honrados. Os nossos pais têm que ser honrados, nossos filhos têm que ser honrados. Oi? Meu senhor. As esposas merecem ser honradas pelo seu marido. Seu marido merece ser honrado pela sua esposa. Os seus patrões merecem ser honrados por você. Você tem que honrar quem está sobre ti como uma liderança em todas as esferas, desde a religiosa à profissional. Então aquele que é para respeito, aquele que é para honra. Os líderes devem ser honrados. Paulo pediu que Epafrodito fosse honrado pela vida que tinha. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É aquilo que eu acabei de falar. Você não achar honra, só eu mereço honra. Nos colocar, entendendo que o irmão, teoricamente, é superior a gente. Nunca se achar maior a ninguém. E saber reconhecer aqueles que foram colocados para lutar por nós. Olha o que o apóstolo Paulo disse: a ponto de sacrificar a própria vida por Cristo, por nós. O nosso líder, ele diz não para a própria vida dele, para estar na presença de Deus, intercedendo pelas nossas vidas. Isso já é motivo suficiente para ser honrado, sim ou não? Hoje eu estava no batismo, o meu cunhado me ajudou a pegar meu sogro, que está muito debilitado. E teve uma hora que na areia meu sogro já não aguentou mais. A gente teve que um pegar de um lado, outro pegar do outro pela perna e levantar, fazendo cadeira humana. Meu cunhado olhou para mim e disse: é difícil ser pastor, viu? Eu disse: você não viu nada ainda. Por quê? Eu passo por isso todo dia. Eu pego, não é só porque é meu sogro, porque é minha ovelha. Eu vou na casa, eu pego a cadeira de roda, boto no carro, carrego ele, subo escada, desço escada.
Aí, até trabalhar, nas minhas horas vagas eu rodo aplicativo. Até trabalhar, às vezes eu fico impedido pelas necessidades que a obra e as minhas ovelhas têm e eu preciso suprir. Que às vezes eu posso não ser reconhecido pelas minhas próprias ovelhas, ou não receber essa honra devida dessas próprias ovelhas, mas uma certeza eu tenho um galardão preparado por Deus já lá. Só que eu estou falando com pessoas que também, de certa forma, são lideranças e precisam entender que galardão nós temos lá no céu, mas aqui na terra nós precisamos e podemos ser honrados pelos que reconhecem aquilo que nós temos feito para Deus e para a obra do Senhor. Aí você vê seu líder não come, não dorme, lutando, eu não posso honrá-lo, eu não posso fazer algo que o beneficie. Olha como Paulo diz: receber, manda receber. Cadê o texto, meu pai? No Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. O modelo daquele homem, que é o modelo de um bom líder, é um modelo para ser honrado pelo que ele fez. E quantos fazem a mesma coisa que ele fez? Quantos batalham como apóstolo? Quantos batalham como eu? Quantos batalham como vocês, obreiros que aqui estão sentados nessa casa? E todos que têm esse perfil, o apóstolo Paulo já deixou a orientação: que sejam recebidos com toda alegria e sejam honrados com toda sorte de honra. Olha que bênção, né? Mas muitas vezes não achamos isso, não. O que nós achamos muito é cobrança e críticas. E a igreja precisa ser educada para isso. A igreja precisa entender. Uma das maiores honras que se pode dar, que eu entendo, que conta muito comigo, se chama obediência. Sim ou não? Porque a pior coisa que tem é você lidar com um obreiro desobediente. Você está ensinando que o trabalho é assim, o obreiro está fazendo o contrário. Você está dizendo que a obra é assim, o obreiro está fazendo o contrário. Porque o pirraceiro que é contrário, né? Tem aqueles que você chega aqui no altar, digam glória a Deus. Aí todo mundo diz glória a Deus, ele fica lá bocejando, ele fala aleluia. Digam glória a Deus. Aleluia. Ali é só para dizer que não faz o que você está falando. Só para dizer que ele faz o que ele quer, porque o negócio dele é com Deus e não é com você. O que tem de gente assim? O que tem de gente que quer estar no altar, que quer estar com o microfone na mão, que quer ser liderança também, mas não aprende a honrar, não aprende a obedecer, não aprende a respeitar. O seu ministério está fadado, está decretado que vai ser falido. Que a misericórdia alcance, mas é a realidade. Você não sabe obedecer. Ao próprio Deus prefere ser honrado com obediência do que com sacrifício. Sim ou não? O obedecer é melhor. Obreiro chega cedo no culto, aí chega tarde. E ainda quer que Deus honre o ministério dele. Se você não honra quem está à sua frente, te liderando, que Deus colocou no seu caminho, como é que Deus vai honrar você? Só é honrado aqueles que honram. Não, mas o culto tem que ser feito assim. Não, eu não vou fazer assim, não, vou fazer assado, porque Deus nos chamou assim. O meu chamado é diferente. Eu tive uma pessoa que congregou comigo que ela queria cantar todos os dias da semana na igreja diferente. Aí um dia eu, amém, como é que é isso mesmo, hein? A senhora tem que ter um dia de cultuar, de ouvir. Não, porque nenhum homem consegue me segurar, porque meu negócio é com Deus. Eu não conheço esse Deus que a senhora está falando. Se Deus me colocou como sua liderança, você tem que se submeter a essa liderança, às orientações dessa liderança. Se você não se submete às orientações dessa liderança, você não está se submetendo a Deus, então Deus não é contigo. Foi embora da igreja. E assim, nas igrejas tem muitos assim. Eu faço o que Deus manda. O pregador, o pastor está aqui no altar com a autoridade de pastor pregando, está levantando no meio da igreja dizendo que Deus está usando para profetizar. Não está usando nada. Se Deus vai usar alguém para profetizar enquanto o ministro está aqui ministrando, Deus vai falar com o ministro. O ministro vai sentir que Deus vai se recuar para que Deus use a pessoa. Mas eu chego em alguns cultos, é um que se diz missionário tal, se levanta cá, outro que se diz apóstolo tal, se levanta cá, outro que se diz se levanta lá, vira aquela bagunça, ninguém respeita ninguém, não tem uma ordem no culto, e às vezes quem está naquele ambiente já está acostumado com aquilo, mas o visitante que chega observando tudo diz: olha, naquela casa ali não tem dono não,
Naquela casa ali é bagunça, não tem orientação. E isso é uma forma de desonrar. Como é que o seu? Aí eu estou aqui pregando, Deus está me dizendo que é para eu trazer uma mensagem de correção. Aí de repente levanta um profeta de Deus aqui e começa a profetizar para todo mundo: olha, esse aqui não está trazendo correção para você não, para você é conforto. Eu estou desonrando quem está à frente. Se Deus está usando ele, amém. Eu tenho que me submeter ao que Deus está usando ele. Não existe Deus usar duas pessoas no mesmo ambiente para trazer mensagens conflitantes para que deixe o povo confuso. A bênção de Deus nos enriquece, não acrescenta dores, ou seja, não nos traz confusão. E temos visto isso, pessoas que se dizem dono do seu próprio ministério. O meu negócio é eu e Deus, não tem homem nenhum entre mim e Deus. Mentira. Você vai ver lá do princípio até hoje, sempre Deus colocou alguém para liderar, para direcionar, para ensinar, para mostrar o caminho ao seu povo. E se você está nessa igreja, Deus colocou o apóstolo para fazer isso. Se você que está assistindo, está lá na igreja que eu presido, Deus me colocou para fazer isso em sua vida. E você tem que se submeter a isso. Talvez você não goste da abordagem, talvez você não goste da tonalidade, mas você tem que se submeter, tem que aceitar, tem que obedecer e tem que honrar. Aí sim, sua vida vai crescer, vai prosperar, seu ministério vai crescer, vai prosperar. Faça esse teste. Passe a entender a importância de honrar a sua liderança e você vai ver quão grandes coisas acontecerá sobre a sua vida. Os que trabalham na obra devem ser honrados. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestem, e que os tais tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Depois vocês acompanham isso em casa, não precisa abrir agora, que eu já acabei de recitar. Olha a importância que o apóstolo orienta sobre os que trabalham na obra. Nós precisamos enxergar as pessoas que trabalham na obra, que estão à frente da obra, não como alguém que não trabalha e é sustentado por vocês, mas sim como alguém que Deus separou para cuidar da igreja, para cuidar da sua vida espiritual, para cuidar da sua alma. O apóstolo chega a dizer que devemos ter amor e máxima consideração, que devemos os acatar com apreço. Acatar é obedecer. Nós precisamos obedecermos e precisamos tratar com máximo amor e consideração por causa do trabalho que realizam. Nesse momento, quando falamos em honra ao homem de Deus, nós estamos tirando a condição humana dele, se lembrando o trabalho que ele realiza, o que ele representa. Quem entende diz amém. E o que é que o seu líder representa? O problema está aí, na construção da sua mente. O que é que o seu líder representa para você? O meu líder para mim representa um homem de Deus. O meu líder para mim representa Deus na terra, um porta-voz de Deus. E o seu líder, o que é que representa para você? O seu líder representa um porta-voz de Deus aqui na terra para vocês? Quem considera o seu líder assim, levante a mão e dê glória a Deus. Então dê uma salva de palmas bem forte para ele. O obreiro que se dedica ao ensino da palavra e que lidera bem, deve receber salário em dobro, deve ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que afadigam na palavra e no ensino. Alguém abre em 1 Tessalonicenses 5,17. 5,17. Essa igreja é bonita, sendo a luz, uma Bíblia. 5,17, 1 Tessalonicenses. Gente, peço perdão aos irmãos que nós estamos aqui dissertando uma apostila no ensinamento. Nós não estamos numa administração como um culto normal. Quem consegue compreender diz amém. 1 Tessalonicenses 5,17. Oi? Olha que coisa forte. Perdão, gente. 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17.
Observe que aqueles que são separados para ensinar o caminho, ensinar a palavra, ensinar a doutrina. O que é doutrina? O ensinamento verdadeiro da palavra. Esses devem ser tratados com honra dobrada. A atenção a esses deveria ser maior. O porquê? Para que cada vez ele tenha mais espaço para se aprofundar no entendimento da palavra, para poder continuar ensinando a verdade a todos vocês. Me diga uma coisa: se o apóstolo Jorge hoje tivesse que trabalhar numa empresa, bater no ponto 7 horas da manhã e sair às 18 horas, ele teria condições de presidir esse ministério? Vou perguntar a vocês. Se ele pegasse serviço numa empresa, aí no polo, 7 da manhã até 17 horas, ele tinha condição de presidir essa igreja? Ele tinha condição de ir para Candeias, Lauro de Freitas, não sei aonde, fazer live, e live no exterior, e corre dali. Tinha condições? Tinha condições do projeto Bom Samaritano estar aí na rua acontecendo sem esse auxílio dele? Por isso que ele precisa ser honrado. Por isso que ele precisa ser assegurado por nós, pela igreja, para que ele possa cada dia mais se dedicar para essa missão. E isso não só ele. Se amanhã ele separa, pastor, tal, vamos trabalhar aqui, vou fazer parte desse trabalho aqui. Precisa ser assegurado essas pessoas também, essa manutenção, essa honra de saber que eles terão o pão, de saber que eles vão ter o trato necessário para que eles estejam em paz, fazendo a obra do Senhor. Quem compreende diz amém. Amém. Os discípulos devem honrar o seu mestre com os recursos que possuem, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Eu quero que vocês leiam esse versículo, Gálatas, se não me falha a memória, 6,6, não é isso? Gálatas 6,6. Eu queria que o apóstolo participar também da minha vida. Gálatas 6,6. Gálatas 6,6. Eu quero instruir a palavra, repara de todos os bens com aquele que ele instrui. Quem está sendo instruído da palavra aqui nessa igreja? É a sua obrigação bíblica. Eu estou inventando alguma coisa, apóstolo? A Bíblia diz que você tem que repartir de todos os seus bens com aquele que te instrui. O que é isso, pastor? Se o seu apóstolo não tem onde dormir, ele vai dormir na sua casa, mas na rua não vai ficar não. Quem está compreendendo diz amém. Se o seu apóstolo não tiver onde comer, ele vai comer na sua casa, vai ficar sem comer, ele não vai não. Se o seu apóstolo está passando a dificuldade, você divide a dificuldade com ele, mas sozinho nessa batalha ele não vai ficar. É isso que a Bíblia está instruindo. Aqueles que são discípulos, que são discipulados, devem repartir, ou seja, devem abraçar as causas daquele que o instrui. Isso faz parte de princípio de honra. Mas não, ele tem que estar aqui pregando para mim na igreja, saiu da porta da igreja e falar o problema dele, não tem nenhum compromisso com ele não. Igreja de verdade, obreiro de verdade não pensa assim. Obreiro de verdade não fica de cara feia quando você está falando em honrar aquele que está diante de você, que Deus colocou. Obreiro de verdade ele entende que se o apóstolo me lidera e eu sou liderado dele, é porque Deus me colocou na vida dele para cuidar do ministério dele também. Quem compreende isso diz amém. Quem recebe essa responsabilidade que Deus está lembrando a você hoje diz amém. Já começa por hoje, né? O apóstolo almoçar na sua casa hoje. Deus abençoe. Vamos ler mais aqui. Igrejas que morreram porque trataram seus pastores como empregados. Empresas que faliram porque trataram com honra, não trataram com honra seus funcionários. O obreiro que cuida do rebanho deve ser bem tratado. Obedecerem aos vossos guias e serem submissos com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façais isso com alegria e não gemendo, pois isso não há proveito a vós outros. Hebreus 13, 17. Ou seja, que proveito vai ter eu estar pregando aqui e eu estar com fome?
Que proveito eu vou estar aqui, está pregando aqui, está passando por necessidades. A minha mente não vai estar ligada em Deus, o que eu vou estar passando não será verdadeiro. Para eu passar a verdade do Evangelho, eu tenho que estar suprido, segurado e sustentado por Deus. E como é que Deus me sustenta? Usando aqueles que têm o que é princípio de honra, que honram a Deus, honram a liderança e honram a obra. Muitas igrejas falem por isso, porque tratam os seus obreiros ou os seus pastores como empregado. E pastor não é empregado da igreja. Obreiro não é empregado da igreja. Se fôssemos empregados de alguém, era de Cristo. E que paga o melhor salário que se pode pagar, que é o nosso nome escrito lá no céu, no livro da vida. E toda igreja que trata a sua liderança como se fossem funcionários que devem a sua obrigação, que já receberam de Deus, não precisam de nada nosso, está fadada à falência. Por quê? Porque esse ministro vai definhando até morrer. A igreja precisa orar pelo seu líder. A igreja precisa batalhar junto com o seu líder. A igreja precisa sorrir junto com o seu líder, mas também precisa chorar junto com o seu líder. Quem recebe essa responsabilidade diz amém. Quem recebe essa responsabilidade levanta a Deus. Obedecer. Uma pessoa pode obedecer sem se submeter. Submeter-se é uma atitude de coração. As parteiras de Faraó, Arão e Miriam rebelaram-se contra Moisés. Mais tarde, todo Israel falou contra Arão e Moisés. Deus fez teste de vara e enfureceu. Deixa eu explicar para vocês. Existe como uma pessoa obedecer e não se submeter. O que nós precisamos aqui é obediência e submissão. Deixa eu explicar para vocês. O pastor disse: você precisa chegar na igreja às 7 horas e pouco. Você vem murmurando e vem. Você obedeceu, mas não se submeteu porque não aceitou. Você veio a pulso. E tudo que você faz a pulso não tem proveito. Você tem que vir com prazer. Você tem que se submeter. Se a minha liderança falou, porque Deus colocou no coração dele para que isso fosse ministrado. Se a minha liderança determinou, é porque Deus determinou tudo. Quem está me ouvindo, fica bem. Quem está me ouvindo, fica glória a Deus. Quem está vendo a manifestação do poder de Deus através da chuva, fica bem. É Deus manifestando isso no Deus. Glória a Deus. É aquela coisa, o obedecer sem se submeter é o semelhante ao sacrifício de novo. Não tem proveito. Você tem que obedecer se submetendo a sua liderança. Isso é um princípio de honra. A obediência é um princípio de honra. A submissão é princípio de honra. E essa é a grande problemática de hoje. Que muitas pessoas querem congregar na igreja, mas não querem se submeter à liderança. Sim ou não? Muita gente quer congregar, mas se submeter, o negócio é com Deus. E precisamos aprender a importância disso. Esse trecho aqui eu acho interessante. E quando nós estamos explorar o reino de Deus, existem pessoas que querem receber, mas só ambicionam o lucro. Eles reivindicam o povo da sua vida e se assentar diante de ti do meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professa muito amor, mas no coração se ambiciona o lucro. E Jesus afirmava as pessoas que levavam muito mas apenas honravam os lábios. Ele se honra dos lábios, mas no coração eles estão distante. A liberdade da fé
Meus irmãos, eu quero acabar com os livros. Acabamos de ler uma problemática da igreja. As pessoas tendem a só querer subtrair, como se a igreja fosse se levantar com Deus. Tem gente que está na igreja para se levantar com Deus. Mas não tem despertar nele a importância do ministério, a importância do Deus de Deus para a igreja. Tem que abrir a boca, tem que fazer a cadeira dele. A igreja não é isso é terrível. Por isso que você deve ter dinheiro, porque você precisa representar a fé. Nada tem que ser cristão. Não tem que ser a igreja só para receber. Não tem que ser a igreja viver a vida que trabalha no mundo, com os princípios e obedecendo a palavra do Senhor. Quem vai dar o lugar para ela? Nós temos pouquíssimas coisas ainda na coxinha para você comer mais em casa. Mas eu queria sintetizar tudo que foi falado para a gente finalizar, mesmo que a gente tenha embora agora para a chuva. Horrível. Ainda na microfonia. Glória a Deus. Nós vamos dar uma pausa de 5 minutos e retornamos para finalizar, tá bom? Para a gente finalizar uma noite, senão vocês não vão ouvir.